Diga lá, pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo a gravação. Espero que estejam todos bem. Esse é o Ateneu Tricolor que está chegando até você para falar de Fluminense pela última vez no ano de 2025, em princípio, a menos que aconteça alguma coisa, né? Alguma notícia bombástica aí. Esse é o programa para falar um pouco sobre o ano de 2025, para pensar o ano de 2026. Então, o título deste canal, deste programa de hoje é o Fluminense merecia mais. Então, todos concordamos, você que está nos ouvindo aí, você que é tricolor, você sabe que o Fluminense merecia mais, você sabe que esse ano está muito aquém do que esperávamos. A única coisa que ficou dentro do esperado para esse ano foi o resultado mundial, porque realmente a gente ficou ali um pouco além da expectativa do Mundial, mas de resto, né, o ano foi um ano difícil, um ano complicado, né? Ontem tivemos uma noite amarga, então vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? Vamos pensar no Fluminense. Ontem tivemos a notícia da saída do Thiago Silva, né? Tivemos a informação, né, que o Thiago Silva se despediu dos companheiros no vestiário após o jogo de ontem, né? Então ele já estava segurando e já havia uma suspeita disso, já havia havia uma suposição de que isso poderia acontecer, mas ninguém estava liberando, ninguém estava falando a respeito para preservar o time, e o próprio Thiago Silva também não ia abrir a boca, né, antes das decisões da Copa do Brasil, e ele queria muito esse título, infelizmente não conseguiu o dele, o bicampeonato da Copa do Brasil, não conseguiu ser campeão pelo Fluminense, antes de deixar o Fluminense. Então vamos lá, Giliardi, fala pra gente aí, dá uma boa noite, pessoal. Vamos comentar esse ano de 2025 e pensar 2026, vamos pensar na barca, temos barca para 2025, início de 2026, vamos mandar essa barca embora, quem você coloca nessa barca, o que você pensa aí para 2025 e 2026, fala pessoal aí. Boa noite, meu amigo Wagner, boa noite a todos os nossos amigos tricolores, sejam muito bem-vindos aí ao canal Ateneu Tricolor, canal aqui que é, como você já sabe, né, é de torcedor para torcedor. Amigo, uma noite amarga ontem, né, porque a gente foi eliminado por um time muito inferior. Não é que o nosso time seja lá essas maravilhas, né, porque ali de extra série a gente pode destacar o Fábio, o Thiago Silva, né, e um pouquinho do Lúcio, né, que tem feito a diferença aí nos jogos. Todos os demais ali, jogador nota 5, né, é triste saber que o Serna e o Canóbio, o Everaldo são titulares absolutos do nosso ataque, né, é muito triste você saber que tem um Freitas na zaga, é lamentável saber que o seu banco de reserva é um Soteldo que joga 2 partidas, joga entre aspas, né, e se machuca, um Keno em fim de carreira, um JK que infelizmente desde que voltou não disse para que veio, né? Muito pelo contrário, atuações muito abaixo da crítica. Enfim, mas o mais triste foi ver, cara, que o time do Vasco estava com mais vontade que o nosso time. É isso que machucou mais, é isso que deixou mais chateado, porque em números, eu penso assim, em números, se você daqui a uns 3, 4, 5 anos, se pegar essa temporada de 2025 aí, você vê, o Fluminense não foi campeão carioca, mas olha, fez um bom brasileiro, hein? Terminou em 5º lugar, né? Poxa, olha só, a primeira Copa do Mundo organizada pela FIFA, o Fluminense terminou em 4º, né? Caramba! Pô, semifinalista da Copa do Brasil, não, o time foi muito bem, números, né? Mas isso são números. Na prática, a gente viu um campeonato carioca, a gente não fez frente. Um campeonato brasileiro, acho que é o único que a gente pode botar assim de lado, que realmente foi uma boa participação, com todos os pesares de você chegar em 5º lugar, né, com o time que a gente tem. Foi legal, foi louvável. Mas aí você volta os seus olhos para a Copa do Mundo da FIFA. Cara, para mim, a gente tinha condições de ter ido mais longe. Com aquele jogo contra o Chelsea, a gente ali já deu um sinal de amarelada, de que podia ter ido mais, mas tudo bem, né? Foi contra o Chelsea, não foi contra qualquer time, a gente releva.
Aí a gente vem e é eliminado no Maracanã, numa semifinal, por um time fraco do Lanús, porque o nosso glorioso Renato Gaúcho, entendeu? Errou na escalação do primeiro jogo, foi lá para não perder de muito, não foi nem para empatar, foi para não perder de muito. E no jogo da volta, que a gente achava que ele ia botar o time para frente, para jogar bola, foi aquilo que a gente viu aqui. Foi eliminado de maneira melancólica pelo Lanús. E ontem a cereja do bolo é um time muito abaixo do nosso, um time que vinha tomando pancada de todo mundo, mas os caras vieram com raça, vieram com força, eles queriam a final, eles queriam, se superaram, e o nosso time é um sommelier de partidas, ele escolhe qual que ele vai jogar, né? Então, até que a segunda partida, beleza, a gente foi bem melhor que a primeira. Se o Fluminense estivesse com mais vontade, de repente a gente teria ganho no campo num tempo normal, mas faltou vontade. Beleza, então essa é a minha análise do ano, entendeu? Um Renato Gaúcho que veio sem vontade, sem saco, né? Temos um treinador que é paneleiro, lá no time do São Paulo é conhecido como inimigo da base, e a gente está vendo por quê. Base com ele não tem vez, meu amigo. Tem vez com ele é o Everaldo, ele manteve o Everaldo até o fim, morreu abraçado com o Everaldo, com o Freitas, com o René e por aí vai. Mas enfim, agora falando de Barca, pelo que eu estou vendo, muita gente boa, para dizer o contrário, está indo embora. Isso é bom, foi muito bom. Né? Parece que o Atlético Paranaense, que é o zagueiro lá que a gente contratou, que era do Botafogo, que eu esqueci o nome, e vai levar mais dois aí, né? Vai levar o Otávio e mais um. Enfim, a Barca vai sair, e não é nem barca, é navio, vai sair muita gente boa, ainda bem. Eu só espero que o Fluminense agora, com essa enxugada, né, que vai dar de salário de pesos mortos, possa trazer jogadores bons, jogadores competitivos, porque, Wagner, não sei se você concorda comigo, cara, enquanto a gente tiver uma diretoria que pensa da seguinte maneira, vamos trazer o Everton Cebolinha para o ataque do Fluminense. O Everton Cebolinha já não é mais o Everton do Grêmio, ele é reserva no Flamengo, tem um histórico já de contusão no Flamengo, mas o Fluminense tem como sonho de consumo o Everton Cebolinha. Então são contratações como essa, que se continuar, se essa diretoria for no mesma vibe do Mário Bittencourt, Pavão, a gente não vai chegar a lugar nenhum, vai ficar sempre com esse gostinho de caramba, a gente vai lá, se ilude, pô, qual é o tricolor que não se projetava na final? Cara, porque o time vinha de uma sequência boa de vitória, e o Vasco numa sequência de derrotas, só que os dois jogos, o Vasco ganhou a gente na base da vontade, na base da garra, e aí esse time do Fluminense, é bom que vá todo mundo embora mesmo, por mim só deixa o Fábio e o Martinelli. O resto, vai todo mundo embora, cara, sem pena, vai todo mundo embora. O Martinelli eu vejo um bom futebol nele, ele oscila muito, coisa e tal, mas ele seria titular em qualquer meio campo de qualquer time do Brasil aqui, então eu só manteria esses dois, e pena que o Thiago Silva tá indo, cara, eu gostaria que o Thiago Silva ficasse, né, que ele encerrasse a carreira dele com um título, eu projeto um título, eu acho que se a diretoria fazer um trabalho digno, honesto, se tiver um staff querendo trabalhar, querendo fazer o certo, trazer bons jogadores, não contratações como essa do Everton Cebolinha, que vem não para compor elenco, vem como estrela, e o Cebolinha não é mais estrela, não é mais o Cebolinha do Grêmio, é o Cebolinha que é reserva do Flamengo, que tem contusões, e que vai vir para o Fluminense com um status de titular absoluto, não dá. Se esse tipo de contratação for o modus operandi dessa diretoria, nós estamos lascados. Vai ser mais um ano que a gente vai ter que se contentar, de repente, com a Libertadores do ano que vem classificado, a uma semifinal de uma Copa do Brasil, de um Campeonato Carioca, enfim, cara. Foi finalizando, cara, o que eu acho que de análise, na minha opinião, ontem foi muito doído, está doendo ainda, porque a gente projetava uma eventual final, quem sabe por levantar um título. A gente viu ontem que o jogo do Corinthians com o Cruzeiro, mesmo o Cruzeiro tendo um elenco melhor, mais qualificado, o time do Corinthians também na base da vontade, da aplicação técnica, tática, foi lá e eliminou, nos pênaltis, mas eliminou.
né? Então a gente sabia que, pô, quando chega na final, tudo é possível, né? E a gente, mais uma vez, ficou pelo meio do caminho, por decisões erradas de treinador, por falta de vontade de jogadores, e é isso que chateia a gente que é tricolor, porque a gente ama o nosso clube, a gente fica iludido muitas vezes, a gente vai, pô, agora vai, chega lá e não foi. Mas vamos lá, vamos ver o que 2026 nos projeta, nos espera. Pois é, então, segundo informação do Thiago, do Hora do Flu, Keno, Everaldo e Thiago Santos não estão mais nos planos do Fluminense. Esse é o Twitter do cara, tá? E esse menino Thiago, do Hora do Flu, volte e meia, ele vem com uma informação. Então, segundo ele, é informação, não é especulação. Esses três estão fora dos planos do Fluminense, de acordo com a apuração dele. Eu acredito que seja verdade, né? Mas o problema não é nem os caras estarem na barca, eles tinham que estar fora do time titular ou sendo usados como opções ao longo do ano. Não adianta colocar na barca só no fim do ano, tendo usado os caras o ano inteiro, entendeu? Então, foram um problema para o time ao longo do ano, e agora que vão vir com a solução. A solução era não escalar para os jogos, entende? E quando a gente precisava colocar uma joia de xerém, quando a gente precisava colocar um jogador melhorzinho, quando a gente podia testar um Lescano, podia testar um Lavega uma hora ou outra. Então, assim, esse ano, assim, 2025, nós tínhamos muita expectativa na Sul-Americana. Eu queria muito aquela Sul-Americana. Doeu demais perder, porque era o título mais factível, e esse ano eu comentei isso contigo, quando, na época do sorteio, eu não estava contando com Copa do Brasil, eu só passei a contar com Copa do Brasil quando o Renato Gaúcho deixou a Sul-Americana embora. E eu estava satisfeito, entre aspas, de não ter a Copa do Brasil, considerando que a Sul-Americana estava na mão, vamos por assim dizer, né? Então, esse ano foi um ano complicado, um ano difícil para nós, e aí é que tá, não tem expectativa de melhora, porque você não sente que a nova diretoria vai fazer algo diferente, você não sente que as novas contratações serão boas, né? E como você falou aí, as contratações serão contratações para titular absoluto? Tem que ser. Não é para contratar para compor elenco, tem que contratar para entrar no time e não sair do time. Tem que ser alguém à altura para tirar os bagres de lá. Não é para alguém para compor elenco. Para compor elenco, pega os meninos de Xerém, para um aqui, outro ali, pega uns 3 ou 4 ali, que já estão na idade. Agora não é para compor elenco. Né, tem que ser alguém à altura para o Fluminense para jogar. Como você falou aí do Cebolinha, o Cebolinha é só um exemplo. Ele é muito útil para o Flamengo, só que o Flamengo tem outras peças melhores do que ele em condições físicas, essa é a questão. Ele tem condição física de ser titular absoluto do Fluminense em 70 jogos ao ano? Não tem. E no Flamengo, ele funciona porque ele é uma peça na engrenagem ali. E o Flamengo tem uma variedade enorme de jogadores para poder colocar para jogar. Então, o Cebolinha, o 80% do Cebolinha, após uma contusão, após uma lesão, sendo usado num jogo interessante, já é interessante. O Fluminense não. O Fluminense não tem esse elenco que o Flamengo tem para poder se dar o luxo de comprar um cara caro desses e usar só quando for útil. Não, o cara tem que ser titular absoluto, porque custa caro, entendeu? Então é isso. O que mais você gostaria de ponderar aí sobre o ano de 2026? Teremos um novo calendário aí da CBF, né? O Campeonato Brasileiro vai começar em janeiro, vai ser mais espaçado, né? Por causa da Copa também, né? Copa do Mundo vai estar no meio do ano, então por isso o campeonato começa mais cedo, para o campeonato ficar mais alargado e não ficar tão apertado, né? Mas aí, ano que vem, aí teremos mudanças na Copa do Brasil, final única, né? Mais times disputando, então teremos mais um ano aí
para torcer. É isso. Fala aí, Giliardi, dá a sua palavra final. O que mais você pensa para 2026? Bem, Wagner, eu espero que o ano de 2026 nos reserve títulos. A gente está carente de título já. O último foi em 2023, né? Que o Fluminense faça uma reformulação completa do seu elenco, né? Quem sabe o Thiago Silva decida ficar, né? Seria tão interessante ele ficar até o meio do ano, né? Sairia depois da Copa, né? Porque aí teríamos nesse momento uma base de Fábio e ele, né? E quem sabe um Nino que pode estar pintando aí. Então a gente teria certeza que teremos uma defesa forte, mais oportunidade para a base. Não gostaria de ver esse treinador paneleiro no comando do Fluminense para a próxima temporada, mas não vai ter jeito, vai ser ele mesmo. Gostaria que o Fluminense fosse atrás de um outro treinador, alguém que olhasse mais para a base com carinho, que essa diretoria nos surpreenda, né, que queime a nossa língua, que ela vá lá e faça um excelente trabalho, comece a fazer grandes contratações, jogadores assim que venham para deixar um Fluminense forte, né, um Fluminense competitivo. E vamos lá, cara. Eu vi um negócio muito interessante hoje, acho que até mandei para você. Foi uma imagem, né? Uns caquinhos assim, os torcedores, várias mãos de torcedores botando aqueles caquinhos e no final da foto era o escudo Fluminense reconstruído. Então, esse é o nosso trabalho como torcedor, galera. O Fluminense é nosso amor, nossa paixão e a gente não vai abandonar ele. Então, mão a mão, a gente vai reconstruir o Fluminense, nem que seja de novo lá das cinzas. Nós estávamos com o nosso time quando ele estava lá na 3ª divisão, meu. Não é para qualquer um, não. O Fluminense chegou por conta de incompetência, né? Infelizmente, não é de hoje que o nosso Fluminense sofre na mão desses aventureiros, desses aproveitadores, né? Conseguiram levar o nosso time lá para a 3ª divisão, mas a torcida continuou firme com o time e hoje nós estamos aí, né? Disputando Libertadores, fomos campeão da Libertadores, disputamos a Copa do Mundo aí da FIFA, fizemos uma boa apresentação. O Fluminense é grande, o Fluminense é gigante, e nós estamos aqui para reconstruir o Fluminense quantas vezes for necessário. É isso que chamou minha atenção, é isso que me trouxe um acalento hoje. Então, um grande abraço, meu amigo Wagner, um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Vamos estar juntos ano que vem, e se tudo der certo, comemorando, se tudo der certo, vamos estar aqui mais presente, né? E vamos comentar muito sobre o Fluminense. Estamos projetando aí algumas mudanças, queremos estar mais junto aqui com vocês, mais presente. Tivemos alguns contratempos esse ano, mas estamos aqui e com a promessa que 2026 estaremos ainda mais presentes. Grande abraço a todos vocês, obrigado por todos aqueles que nos acompanharam até aqui, nos deixaram entrar na sua tela aí, na sua casa, para ouvir e interagir aqui sobre o Fluminense, né? Meu amigo Wagner, estaremos juntos aqui, junto com todos vocês. Pessoal, que 2026 seja um ano para pensarmos grande. 5º lugar do brasileiro não é pensar grande. O Fluminense merece mais. 4º lugar do Mundial, ok, mas a gente não pode se contentar com isso. A gente não pode se contentar com um ano só com isso. O Fluminense é time grande, então a gente não tem que se contentar em participar da Libertadores, a gente tem que se contentar em brigar pela Libertadores. Então, nós vamos pensar no Fluminense e não aceitar as coisas como são, porque nós não somos time de 3ª prateleira, de 4ª prateleira, nós somos um dos maiores times desse país, um dos times mais tradicionais, se não mais tradicional desse país. Então nós temos que pensar grande. Então, espero que você não se contente com esse resultado desse ano, torça muito para o ano que vem. Ano que vem, vamos torcer para ser melhor. Desejo a você e sua família um Feliz Natal, um grande Réveillon, que você passe bem um ano com saúde, muita felicidade e muita segurança, e que Deus te abençoe. Grande abraço aí, meu amigo Giliardi, né? Boas festas aí para você. Grande abraço aí, pessoal. Para você também, meu amigo. Grande abraço a todos.